So box. Olá, sejam bem-vindos ao episódio 89 do Box, o original. Eu sou Aninha Ramos e estou aqui com Denis Augusto. Acordou? Foi um bom cochilo? Foi, até porque durante a corrida eu não podia dormir. Mas enfim, eu queria dormir na corrida. Mas logo do programa eu falo por quê. E Felipe Junqueira. Olá, eu na verdade não dormi durante a corrida. Eu achei a corrida bem interessante, na verdade. Eu até curti. Ver a corrida com telemetria, tempos, essas coisas assim, pra outro interesse no negócio, né? Ah, com certeza. F1 TV mudou absolutamente a forma de assistir a Fórmula 1 pra mim. E o nível de interesse é outro. Até porque ficar ouvindo um abraço de riacho molhado todo dia é foda. Não, antes eu assistia a corrida no mudo, né? Eu assistia literalmente a corrida. Essa semana, a Arábia Saudita foi o palco para mais um show da Red Bull, com direito a hino mexicano no pódio. E claro, a Federação Inconsistente de Automobilismo trabalhou duro para manter a tradição de decisões problemáticas. A FIA apareceu para dificultar hoje, né? Para confundir a galera. É a boa e velha FIA da puta de volta, né? Só assim explica. É impressionante como eles fazem coisas que obviamente vão dar errado, obviamente vão pintar o esporte numa cor horrível e mesmo assim, vamos nós. Antes de começar, bora falar dos nossos planos de apoio. São 4 planos que vão de R$5 a R$50. Eles estão no Apoia-se e no PicPay. Cada um dá benefícios diferentes. Vai lá, dá uma olhada, escolhe o que melhor te atende e ajuda a gente a manter esse podcast na pista. Porque é vocês que é o nosso Papa Stroll no rolê. E vambora pra pauta. Para começar, o pódio foi Sérgio Pérez, Max Verstappen e Fernando Alonso. Nada diferente do que a gente já tinha visto sexta e sábado. E semana retrasada. Nada diferente do que a gente esperava, né? Porque Leclerc largando lá atrás, o Sainz fazendo número. Quem ia mudar isso? Tem uma coisinha diferente que é os ponteiros ali, né? Porque a gente esperava um Verstappen, Checo e Alonso. Mas aí tivemos o infortúnio do Max no treino. Foi o diferencial, sim. Mas tirando isso, nada de novo. Ele ligou lá a California Girls e foi passando todo mundo. Na maior alegria. Até chegar no segundo. Que eu diria que não é um infortúnio, porque se não fosse a falha do eixo do carro do Verstappen, a corrida não ia ter tido tanta graça, porque o Verstappen ia largar na frente, deixar o Pérez pra trás e adeus, tchau. Assim, graça, eu acho um pouco forte falar dessa corrida. A gente concordou, chegou uma hora que tava assim, dá pra dormir agora? Não, a corrida foi ótima, ela só não foi boa lá na frente, mas assim, várias coisas legais. O meio do pelotão foi ótimo. Até mais ou menos ali, um pouco depois do safety car, ela tava muito boa lá atrás, né? Dava pra prestar bastante atenção no meio do pelotão. Ali o Sargent com o Magnussen, acho, era o Hülkenberg, não lembro, era uma Haas. Era o Sargent com o Hülkenberg. Ali tava uma briga boa. Mas chegou uma hora que até essa briga morreu. Chegou uma hora que deu uma barriga tão grande que tava todo mundo a mais de um segundo do outro e eu tava assim, acho que dá pra dormir, né? Dá pra tirar um cochilinho. Eu vou fazer o meia-culpa aqui. Eu vi a corrida num churrasco, entendeu? Então, assim, eu assisti ao modo que deu, tá ligado? Eu vi a largada, vi o momento de parada dos boxes, vi que aconteceu alguma coisa com o Alonso que depois fui entender o que era, vi os melhores momentos e tal assim, mas falar que eu vi continuamente a corrida, eu estava entre a corrida e a picanha, entre a corrida e o truco, entre a corrida e alguma coisa nova que tenha surgido. Só não foi entre a piscina porque eu esqueci meu short, mas enfim. Então, assim, eu sempre que olhava tava meio que mais do mesmo. Então, não quer dizer que eu fiquei totalmente desatento à corrida. Mas também não estava totalmente atento à corrida, entendeu? Então, foi tipo, né? Chegou uma hora que, assim, estabilizou. Mas teve pontos interessantes, né? Principalmente quando a gente olha a tabela de tempos, a gente tá acompanhando, né? Como os carros estão andando, de fato, né? Não só vendo a corrida ali, mas vendo a telemetria, vendo essas informações que a gente pega no Multiviewer F1, que é maravilhoso, no F1 TV, há sites, né, o F1 Live, se eu não me engano, que também é muito bom. Você consegue ter mais informações e aí você começa a ter um pouquinho mais de interesse em outras coisas, né, além do que tá na TV, porque muitas vezes a direção de TV da F1 é uma bosta e não mostra muita coisa interessante. Hoje até que mostrou. Hoje mostrou bastante o meio do pelotão, principalmente porque não estava acontecendo nada lá na frente. Assim, quem faz a transmissão, no caso, ali, eu acho que já tem algum
tempo é a FIA, né? Independente da praça, não é? É a FOM, na verdade, não é a FIA. É a FOM, desculpe. Porque eu lembro que tinha uma época que, tipo, a transmissão era, logicamente, coordenada pela FOM, mas a emissora local, ela, vamos dizer assim, dava todo o suporte, toda a estrutura e tal, assim, pra fazer o rolê acontecer. Isso ainda existe em Mônaco, se eu não me engano. Eu acho que esse ano vai acabar em Mônaco, né? Que eles mudaram o contrato de Mônaco, de repente esse ano a gente consegue uma transmissão melhor lá. É, porque aquela do Stroll foi ótimo. Pega outro enquadramento, né? Porque, cara, é foda, né? Mônaco é 30 anos de corrida lá com os mesmos enquadramentos da época do Senna ainda, né? Mas voltando a SGP... Assim, essa questão de transmissão é até um pouco interessante, porque eles perderam o Stroll, né? Eles perderam o Stroll, a gente só foi descobrir o que tinha acontecido com o Stroll depois que já tinha parado. Tava muito doido isso aí, né? Vou colocar um safety car pra descobrir onde tá o menino. O pai dele depois fica bravo aí. Não, a explicação da FIA, da direção de prova, que eles mandaram o safety car pra pista, porque eles acharam que o Stroll estava num lugar perigoso por causa do GPS. E todo mundo assistindo na TV já tinha visto que o Stroll não estava num lugar perigoso. Foi, assim, se tivesse sido o pior problema da FIA no dia, já teria sido ruim. Cara, aquele... Nossa senhora. Esse safety car foi uma abominação. Pra mim, pessoalmente, do jeito que o Stroll fez, o Stroll foi assim, 10-10 nisso, cara. Ele viu a agulha, ele entrou na agulha completamente. O carro não estava mais na pista. Pra mim, ali, era bandeira dupla amarela e olhe lá. Se quisesse bem conservador, um virtual. Exato, fazia um virtual, assim, só pra não dizer que... Mas, assim, não tinha nenhuma necessidade, porque o Stroll, como você falou, foi perfeito. Ele entrou certinho, era empurrar o carro 2 metros, que ele obviamente não podia andar porque tem os fiscais de pista ali. Ele parou na frente de um tratorzinho com guindaste, cara. Tipo, o que mais você quer do piloto? Ele parou o carro fora da pista. A própria Ninha tá aqui pra falar que em momentos piores carros pararam na frente dela e nada disso aconteceu. Sim, nossa, quando o Vettel parou na minha frente ali na reta depois da Lesmo, foi literalmente na minha frente, gente. Eu falo isso com muito vontade, foi na minha frente, eu vi o Vettel passando assim na minha frente. Foi super tranquilo, foi super rápido, né? E era uma situação bem mais complicada, porque ele não tinha realmente espaço e ele não tinha como entrar na agulha. A agulha realmente era de ré, né? Nesse caso do Stroll, não, ele entrou de frente, não tinha nem desculpa, né? É muito doido essa questão da FIA, do critério, né? Porque, assim, a gente tava reclamando alguns episódios anteriores, questão de trator na pista, entendeu? Uhum. Aí, tipo assim, não, um trator na pista é perigoso. Mas lá, o carinho que você parou, você não sabe onde tá o carro e tal, assim, mas você já solta o safety car. Ah, mas quando tem um acidente que o cara quebra o carro no meio, você coloca o virtual safety car. Caraca, qual que é o padrão, assim, de se seguir do rolê, tá ligado? É sempre o problema da FIA, né? Qual é o padrão? Não existe um padrão. A gente nunca sabe o que esperar. Acho que é parte da estratégia deles pra manter o negócio interessante, né? Eles mesmos rodam a roleta assim, tá, esse aqui vai ser virtual, vai ser safety car, vai ser bandeira dupla, o que eu vou fazer? Vai ser bandeira vermelha. Aí roda a roleta. Vai ser safety car completo pro carro que está fora da pista. Porra, só pode. Assim, se você pensar, o virtual nasceu daquela situação do Jules Bianchi, que fazia todo sentido, né? Então tá bom. Então você vai mandar um fiscal para tirar uma coisa da pista, você vai botar um carro de segurança na pista, uma coisa assim, ok. Virtual Safety Car, beleza. Mas assim, nessa situação, cara, ele tava na saída da curva 13, que para acertar ali, né, num acidente, tem que ser um acidente muito bizarro, e ele tava depois das barreiras da Tech Pro. Então, assim, o que mais você quer que o piloto faça? Acho que esse é o ponto. Ele estava depois das barreiras. Essa é a grande parada. Não era nem, pro cara acertar, ele teria que perder a traseira e entrar. Não, ele já tinha passado das barreiras. O carro estava fora da pista. Então, sim, precisava de uma atenção ali. Bandeira dupla amarela. Você não pode ultrapassar, você tem que andar com cuidado, reduz, você não pode ganhar tempo ali naquele setor. É isso. Porque aí o cara vai entrar com cuidado naquela área. Mas assim, era o show sair do carro. Os fiscais não precisavam nem ir por trás do carro pra empurrar ele, ou seja, entrar um pouquinho na pista ali, era só puxar o carro, na verdade, juntava todo mundo ali nas 4 rodas e que já estavam guindaste na frente do carro dele. Não precisava nem os fiscais fazerem nada. Prende o carro no guindaste, levanta o carro, põe o carro ali
Acabou. O que só reforça a tal da teoria de que eles sim perderam o Stroll na pista, tá ligado? Porque não tem o menor sentido lógico pegar uma linha de raciocínio dos fatos que a gente tem, assim, pra falar, perderam o cara na pista mesmo. E tipo, como que você perde, velho? A gente já viu como é a sala da direção de prova. Eles têm 400 telas. Ninguém olhou e falou assim, tá ali, ó, viu? Tranquilo. Cara, principalmente hoje nós, fãs, né? A gente tem F1 TV. Você pode ver a onboard do piloto. Caralho, entra na onboard do piloto, pronto, você sabe onde ele tá. Não faz o menor sentido. Aí você vê, nessa situação, era o momento, então, não sei onde ele tá, perdemos contato, não sei o que deu algum problema, o GPS deu a louca, não estamos achando ele nas câmeras. Aí você bota o Virtual Safety Car. Aí você descobre onde ele tá, e aí, se for necessário, você tira o Virtual Safety Car e bota o Safety Car. Não seria o caso. Seria o caso de tirar o Virtual Safety Car e segue o baile. Agora, teve um caso, eu não lembro agora qual foi o GP, que alguém bateu numa Tech Pro e aí entrou o Virtual Safety Car. Ficou muito tempo. Ficou mais 5 voltas ou 6. Aí a galera parou ou decidiu não parar. Eu lembro que rolou um negócio desses que isso foi 2021. E aí, logo depois de mais 5 ou 6 voltas de Virtual Safety Car, entrou o Safety Car. Demorou pra caramba. E eles falaram, não, a gente botou o Virtual Safety Car porque a gente não sabia se ia precisar reconstruir a barreira. Tava óbvio que precisava reconstruir a barreira. E aí, depois vimos que precisava e aí colocamos o Safety Car. Quer dizer, qual o parâmetro aqui? Eu tenho uma ideia muito moderna, muito doida, muito futurista, que eu não sei que isso é possível. Que tal se tivesse um sistema que você se comunicasse à distância com uma pessoa pra perguntar assim, amigo, o Stroll tá numa situação perigosa aí? Que tal? Eu sei o nome disso. Telefone. Sim. Acertei? Que tal? Porque assim, os fiscais, eles têm que ter alguma forma que eles são informados pela direção de pista que deu bandeira vermelha. Então assim, esse sistema só funciona numa direção, só a direção de pista fala pra eles não podem virar e falar assim, tá tudo bem aqui, viu? Tá sossegado. Fazer aqui uma double yellow e pronto. É inexplicável. Mas, além da FIA ser a FIA, a Red Bull deu um show, né? Aí, eu falei essa semana no Twitter que a Red Bull tá, assim, na Fórmula 0.5. Ela tá em outro patamar. Ela tá sozinha lá na frente. Era que nem a Mercedes em 2020, tipo, outro lugar. Ninguém vai chegar ali. E o Alonso ficou perdido no limbo ali do P2. Depois, no final, foi o P3, né? Porque, obviamente, o Max chegou. Mas ele largou muito bem. Ou o Pérez largou muito mal, não sei muito bem. Acho que é mais o Pérez largou mal pacas. Eu não vi a largada do Pérez. Quando eu vi a largada, assim, não deu pra eu perceber, entender. Eu acho que nem o Pérez viu a largada dele mesmo. Quando eu vi, já tinha largado. Eu só sei que quando eu olhei, o Alonso já tava na frente. Aí eu falei, porra, boa, Alonso. Mas não durou muito. Cara, mas o Alonso nem dividiu a freada com o Pérez. Ele chegou na curva e é uma retinha mínima. Ele já chegou lá na frente. O Pérez, ele teve uma largada de Bottas, tá ligado? O Bottas já dá umas dormidas, assim, sabe? Parece que não tá prestando atenção. Dá uma dormida. Viajou ali, né? Eu não sei se, tipo, eu acho que no caso do Pérez não é, mas será que, ele tava numa zona de conforto tão grande, fala, cara, vou só largar de qualquer jeito aqui, o carro é mais forte, passa daqui umas 2, 3 voltas. Não sei se é isso, tá ligado? Não deixa de ser verdade. Sim. Que sim, ele depois ultrapassou o Alonso com 0 de dificuldade. Que é outra categoria praticamente. Então, isso. assim, não sei se é displicência, mas eu acho difícil o Pérez ter esse tipo de displicência, tá ligado? É isso que me pega. Isso tudo não adiantou patavinas, porque o Alonso deu uma de Ocon e largou fora do colchete, né? O Alonso jovem, né, piloto? Ele esqueceu como é que larga na primeira fila, né? Ele chegou ali na primeira fila, olhou, tava tudo vazio na frente dele, ele perdeu a noção de onde é que fica o carro ali na primeira fila. Ele ia alinhando na segunda fila e falou, não, tô lá na primeira, não tem ninguém lá. Ele jogou o carro um pouco pro lado, assim. Só pode. Aí errou feio, errou rude. 40 nas costas e me errando largada, errando colchete, pelo amor de Deus, velho. Aí isso chegou a gente no segundo erro da FIA, que foi, assim, também sensacional. A FIA deu uma punição pro Alonso, porque, né, largou da posição errada. Regras são regras, nesse caso aí não tem muita opção. Errou o colchete, é punido, 5 segundos. Igual o Ocon foi na primeira corrida. O Alonso foi cumprir a punição e o macaco, né, que tava na mão do mecânico, encostou no carro. Não foi tipo, ele tava encaixado e perfeito pra já começar a trabalhar. Não. Ele encostou na luz de freio. Sabe o que faltou nesse pit stop, Aninho? Aquele áudio do Sérgio Malandro. O macaco! Olha o macaco! Olha o macaco! Faltou isso ali, teu. Resolvi o problema. Mas durante a corrida, ali no início da corrida e tal, né, naquele momento, tava tudo certo. Ninguém tinha percebido nada. Chegou no final. Inclusive, tava tudo certo. Agora, depois de tudo resolvido, eles falaram que quando
o Alonso cumpriu a punição. A direção de pista e a central em Geneve, que é responsável por checar isso, os dois falaram que a punição tinha sido cumprida corretamente. Sim. Aí, na última volta, a direção de prova falou, não, talvez não tenha sido cumprida corretamente. Mas aí entra a teoria da conspiração. Por quê? Porque ligou, né? Antes da última volta, a Mercedes avisou o Russell que o Alonso talvez levasse uma punição. É o cachorro-lobo, né? O cachorro-lobo atento. O mais óbvio, o que é? O mais óbvio é que a Mercedes estava enchendo o saco da direção de prova para punir o Alonso. O que é parte do jogo. Tá, gente? Com certeza. Faz parte do jogo. Tá certíssima Mercedes. Certíssima Mercedes. O erro foi a FIA ter caído na pilha e ter mudado a decisão dela. Porque a decisão dela não estava errada antes. Todo mundo tinha olhado e falado, tá tudo certo. E aí, de repente, porque tem um frame de 1 segundo em que o macaco encosta na luz de freio, e aí parece que nas reuniões antes da corrida, né, com as equipes e tal, tinha ficado decidido que encostar no carro ia ser igual a trabalhar no carro. Mas essa foi a razão pela qual o Ocon levou a punição. Exato. Então, assim, não é que é uma coisa que nunca tinha sido vista antes, assim. Todo mundo sabia disso. Aí o que a Aston fez? Mostrou pra FIA vários vídeos de outras situações em que ninguém tinha sido punido. Inacreditável, né? E aí a FIA foi e revogou a punição. Eles fizeram assim, né? É verdade, né? A gente não fez isso antes, né? Então Que foi outro treco bizarro. A Aston Martin ter entrado com o recurso ser decidido ali na mesma hora, isso nunca acontece. Então, assim, não, sempre demora. Tudo fora do normal nesse negócio. Não, e aí vai tipo assim, aí o Alonso vai pro pódio, a Mercedes, Uno! Aí quando vê a Aston Martin contra a Uno, foi tipo um negócio assim. Mais 4, mais 8, mais 12, mais 16. E aí o coitado do Russell aqui, que sim, Ana Molinari viu todo o onboard do Russell, a gente sabe disso, ela ficou totalmente indignada porque o menino vai lá na entrevista, fica todo felizinho, pega o troféu, bate foto com o troféu e tem que devolver o troféu de novo. Mariana Becker deu notícia pra ele, né? Na hora que a Mariana Becker foi entrevistar ele, a Mariana, então, desculpa interromper aí, mas CP3, tá? What? Ele mandou um what tão engraçado. Olha foi aí. tudo errado. No final das contas, o Alonso ficou com o P3, que eu acho que é o correto. Eu acho que, assim, existe o encostar e existe o encostar. Uma coisa é o cara encostar com o pneu no carro que vai trocar, ou o cara meter a mão já no pneu e tá ali preparado com a mão no pneu. Outra coisa é o cara ter tocado com o macaco puxado de volta. Entende? É diferente. Eu acho que são coisas diferentes. Eu, particularmente, não procurei pra ver o vídeo do que aconteceu com o Ocon. Então, eu não posso fazer a comparação. É a mesma coisa. Se o Ocon fez isso, pra mim não devia ter sido punido. O do Ocon, o mecânico chega perto do carro, sim, encosta no carro, mas ninguém desaparafusa pneu, ninguém faz nada, o cara só encosta no carro. O único critério é não ter critério na FIA, né, então? Exato, o que tem pra hoje é isso, entendeu? A FIA fazendo coisas que fica todo mundo, ainda que eles tomem a decisão certa, fica todo mundo achando que tá tudo errado. Que é ridículo. Se eles tinham tomado a decisão, se eles basearam, por exemplo, no que aconteceu com o Ocon, eles podiam ter simplesmente virado pra Aston Martin e falar, olha só, na última corrida, a gente decidiu assim pra Alpine, então agora a gente vai decidir assim pra vocês. Pronto, acabou. E vai ser esse o critério pro ano. Se encostar no carro, mesmo que você encoste e saia, não pode. Mas não, aí você fica com 2 critérios no mesmo ano ainda por cima. Porque às vezes assim, você tem, né, critérios históricos. Tá, tudo bem, só que direção de prova muda, direções da FIA mudam. Então assim, é bom você ter o critério histórico, mas o principal é, poxa, estamos começando um ano, estamos começando um campeonato. Vamos fazer os critérios que a gente vai seguir esse ano, já que todo o resto é uma bagunça. Então esse ano, todo mundo conversou, chegamos à conclusão de que work on the car, trabalhar no carro, é igual a encostar. Se encostou no carro, eu estou considerando que trabalhou no carro. Então é isso pro ano todo. Não dá pra pegar numa corrida e fazer isso, na outra não fazer. Eu, particularmente, sou contra. A seguinte, né? Sim, não é assim, uma foi no Bahrein e a outra foi em Abu Dhabi. É a corrida 1 e a corrida 2. Pois é, mas se foi exatamente isso que aconteceu com o Ocon, então tinha que ter mantido a punição pro Alonso.
2 corridas, 2 critérios. Fica aí a curiosidade, qual vai ser o terceiro critério a ser inventado? Vamos a gente inventar tem mais 20 um pela frente, vamos ver como é que vai ser. Vamos inventar mais um. Mas assim, nossa, é tão bobo, né, a gente falando aqui, parece que tá falando pra paredes, assim, né, porque que custa, tipo, é uma coisa tão óbvia que eu vou falar, que custava chegar no começo do ano, vai lá uma cartilha, tá ligado, ó, punição X é assim, desenhado, explicado e tal, assim, cara, não é possível que não existe um material assim, ó, não pode encostar aqui, sabe, é isso que deixa a gente pistola, velho, sabe? Claro que existe, tem o Sporting Code. O Sporting Code é publicado todo ano. Mas o pior de tudo é que parece que foi, inclusive, comentado antes da corrida. Então, por que desfizeram a punição? Né? Porque, assim, não faz sentido. Se foi conversado antes da corrida e do Ocon foi isso, então não tinha que ter desfeito. Foi muita confusão. Realmente, FIA tá de parabéns aí, porque consegue se superar todo ano. Acho que toda corrida a FIA consegue se superar na merda. Impressionante. É incrível a FIA manter a frase saudades do Michael Masi viva em 2023, tá ligado? Porque, tipo assim, lógico que a gente não tem saudade. A gente não tem nenhuma saudade. Mas, tipo, por mais bizarro que fosse o Michael Masi e errado que fosse o Michael Masi, você conseguia enxergar uma linha de raciocínio. Agora você não consegue enxergar, tá ligado? Alguma coisinha, por mais bizarra que fosse, você conseguia meio que ver alguma linha, guia de alguma coisa fazer. Agora não, cara. Agora, o que uma semana pega, outra semana não pega. E se pega, os caras falam, não, um protesto de cauto de lá e vira o jogo. Cara, como assim, tá ligado? E aí, a Mercedes, que foi a causadora dessa confusão toda, mentira, causadora não, mas ela foi a instigadora da confusão. Meio que se firmou ali, ou se mostrou ali a terceira força, porque a Ferrari desapareceu, né? O que é engraçado, de certo ponto, né, cara? Porque você pegar, assim, ao longo do fim de semana, o Hamilton, yeah, man, I don't like this car, man. E o Russell todo animadinho, não, eu tive evolução nesse negócio aqui, tá ligado? Tô entendendo o carro, tô gostando do que tô... Tipo assim, os dois pilotos distantes do que eles acham do carro, isso é muito doido, assim. Sim, e o primeiro stint do Hamilton com os pneus duros foi horroroso, foi muito ruim. Nossa, ele tava descascando com o carro porque não tinha aderência nenhuma. Quando ele botou os pneus médios, ele deu uma voada, assim, né? Ele foi bem pro que se estava esperando da Mercedes. Mas eu acho que foi mais... E aí a gente segue no problema que a Mercedes acabou tendo ano passado, e esse ano espero que eles não caiam nessa ilusão de novo. Eu acho que foi mais a Ferrari que não performou do que a Mercedes que performou mais do que se esperava. Eu tenho a ligeira impressão de que foi isso. A questão é a seguinte, na sexta-feira, né, depois da sexta-feira, todo mundo falou, a Ferrari está escondendo o jogo, depois do FP3 a Ferrari está escondendo o jogo, mas na verdade a Ferrari não tinha nada para esconder. O que ela mostrou na sexta e no sábado era o que ela tinha, um pouquinho mais lento que a Mercedes, mais rápido que a Alpine e só. O que é engraçado porque na verdade a Ferrari realmente estava andando com um motor muito baixo o final de semana inteiro, tanto é que na classificação o Leclerc botou o carro em segundo lugar. O Sainz estava reclamando o final de semana inteiro, então eu não esperava grandes coisas dele na real. E o primeiro stint do Leclerc de pneus macios foi bom, não foi ruim, foi muito bom. Agora, quando botou o pneu duro, o carro sumiu, o Carlos não conseguiu andar e o Leclerc chegou a um ponto que falou assim, cara, eu não vou fritar meus pneus aqui, não vou passar o Carlos agora e não vou chegar no Hamilton, deixa como tá e não vou correr atrás disso aqui não, porque não vai mudar muita coisa. Foi, assim, falando especificamente da Ferrari, foi tudo errado, né? Porque o Leclerc largou de macio, que era... Ok, eles fizeram uma aposta que faz algum sentido. Aí o Leclerc, obviamente o macio dele, ele fez uma mágica e durou mais do que o médio do Sainz. Aí, depois do pit stop, o Leclerc sai atrás do Sainz e eles não fazem nada. Tipo, ok, tá tudo certo. Acho que já entramos no FerrariCast, né? Sim, põe a vinheta agora. Uma bosta. Competência que chama. Puta que pariu. Ser ferrarista é complexo. Tá difícil ser ferrarista. Foi nada diferente do que a gente já tá acostumado. E aí fudeu 2 campeonatos. Só 2 palavras aí, viu, Binotto? Parabéns. Parabéns, Binotto. FerrariCast. É óbvio, entendeu? Você troca os pilotos, fala pro Leclerc, vê aí o que você consegue fazer. É tão óbvio que, como que ninguém... A McLaren fez isso com o Piastri e o Norris, e o Piastri é primeiro ano dele. Virou pro Norris e falou, era muito óbvio. Tá mais rápido, deixa ele passar, pô. Era muito óbvio. O Leclerc passou a corrida inteira, não a corrida inteira, mas o primeiro stint todo e o início do segundo, né, de pneus duros, virando um pouquinho melhor do que o do macios, bem melhor, pneus duros
um pouquinho melhor que o Carlos. O Carlos Sainz reclamou o final de semana inteiro que não estava se entendendo com o carro. Não é uma questão de gostar ou não gostar dele. Ele reclamou, né? Então, assim, ele não estava confortável com o carro. Ele falou depois da classificação que ele não estava confortável com o carro, que ele errou no primeiro setor, que o primeiro setor dele estava ruim, né? Então, cara, saiu ali. Pra começar, o Leclerc já estava colado no Carlos antes das paradas, né? Quando parou, voltou atrás, porque sim, mas no geral ele estava muito próximo, já ia passar na pista. Quando voltou, teve o safety car, o engenheiro do Leclerc, que eu até hoje não sei o que este cara continua fazendo ali, tá? Eu queria comentar com vocês, porque, tipo assim, o momento eu vi o Leclerc pistola da vida, eu não entendi o que era. Não tem um final de semana que o Leclerc não descasca com chave no rádio. O chave é muito confuso. Ele passa as informações erradas. Ele demora para passar as informações. O Leclerc pede a informação, ele não passa. O que ele demora. O que o Leclerc estava reclamando hoje dele era isso. É que ele não falou uma coisa que ele tinha que ter falado. E o Leclerc perdeu a posição pro Hamilton por causa disso. Porque o Leclerc não sabia que o Hamilton tinha parado. E o Leclerc não sabia que ele tinha que dar uma aproximada do Carlos ali antes da linha do safety car, porque o Hamilton tinha parado. Então ele estava tranquilo, dando espaço. Crente que ele tinha vantagem de pneu, né? Sobre o Hamilton. Exato. E assim, gente, quando gruda, destrói o pneu. Então o ideal quando você tá num safety car é antes, né? Quando você ainda não sabe que o safety car vai sair, é dar um espacinho pro cara ter um ar livre ali, um pouquinho. Por isso até que tem a regra dos 10 carros. Exatamente. Porque você precisa dar uma distância pro carro ficar mais, não ficar tão quente e tudo mais. Exato. Então ele abriu aquela distância porque era o Carlos, né? E ele não sabia que o Hamilton tinha entrado, só foi descobrir que o Hamilton tinha entrado, que ele precisava estar grudado no Carlos, depois que o Hamilton já estava saindo. Não, e aí o Xavi virou para ele e falou assim, pode acelerar depois da linha 1 do safety car, né? Para ele fazer a volta mais próximo do Carlos. Ele falou isso lá no final. Então, assim, pneu não estava na temperatura certa, freio não estava na temperatura certa. Assim, é um erro que se fizerem na Fórmula 3, você vai olhar e falar assim, pô, que palhaçada, entendeu? Pô, não pode fazer na Fórmula 1, cara. Exato. Eu não sei, eu realmente, assim, dos problemas da Ferrari que existem, um dos principais pra mim hoje é o Xavi. Assim, não tem comunicação boa com ele, sabe? A única coisa que ele faz bem é ganhar clássico, né? Que ele ganhou do Real Madrid de novo. Mas, Aninha, você acha que essa questão Porque essa semana a gente teve, né, algumas informações vindas lá de Maranello que a gestão Fred Vassourinha tá dando uns conflitos na galera lá. Você acha que talvez agora, com a mão pesada de Frederico Vasseur, pode ser que aconteça alguma coisa com o Xavi ou você não tem esperança mais? Olha, eu acho que não é a mão pesada do Vasseur, não. Eu acho que foi o fato, por exemplo, de Leclerc simplesmente não ter falado mais nada no rádio depois disso acontecer. Aliás, depois disso acontecer, não. Depois que ele reclamou no rádio que ele não estava conseguindo se manter próximo do Carlos, porque estava destruindo o pneu, estava difícil de manter o ritmo ali por causa disso, e a Ferrari não fez nenhuma menção de trocar. Eu acredito que ele não tenha querido pedir, de fato, né? Ele quis dar aquela, olha, tá difícil de eu manter o ritmo assim, porque não dá pra ficar colado que tá destruindo os pneus. Quando ele viu que a Ferrari não ia fazer nada, ele falou assim, quer saber? Eu vou manter minha distância, vou manter meus pneus vivos aqui pra eu chegar até o final, não precisar parar, e paciência. E não falou mais nada no rádio, a ponto de o Xavi virar pra ele e falar assim, dá um reset aí no rádio. E ele não falou nada. Aí o Xavi falou de novo, dá um reset aí no rádio. Aí ele falou assim, não é problema no rádio. E Caraca. Quieto. Clima gostoso, cara. Eu tava com o onboard dele e do Verstappen. Ele não falou mais nada o resto da corrida inteira. Nada. Acabou a corrida, o Xavi falou o costumeiro P, whatever, né? No caso foi P7. P7. Aí, nada. Normalmente o que eles fazem, né? Respondem, falam alguma coisa. Foi bom, foi ruim, foi isso, foi aquilo. Nossa, odiei, puta que pariu, né? Eles falam alguma coisa. Nada. Silêncio completo. Aí ele tá chegando perto do pit, aí ele falou, no pit lane, vou pro pit lane, né? Aí o Xavi, pit lane. Aí ele foi pro pit lane. Acabou. Não teve mais comunicação. Eu acho que se mudar tem mais a ver com o fato de o Leclerc tá tipo, done. Não dá mais. Não tem como, porque a comunicação tá muito ruim do que o Fred Vassourinha em si. E a galera fez um escândalo essa semana com o negócio de Fred Vassourinha. Galera, a gente chegou a falar sobre isso um pouquinho. Com esse negócio de Fred Vassourinha, pegou demais. É muito bom o Fred Vassourinha, cara. O outro mandou com essa. Mas assim, a galera fez um escândalo essa semana, a gente chegou a falar um pouquinho sobre isso no sprint, porque era muito rumor, né?
então não é notícia pra se falar, de que a alta gerência tava interferindo, de que não sei o que, e enquanto isso você tá falando, eu tenho tudo que eu preciso pra trabalhar aqui, eu tenho poder que eu nunca tive na minha vida, e pra mim tá tudo certo. E aí eu só fiquei pensando assim, gente, o que não é o ponto de vista, né? Pro Vasseur tá tudo ótimo em relação a isso, né? O poder dele na equipe. Então, se tá tendo decisões próximas da equipe vindo da alta gerência, pra ele não faz diferença nenhuma. Não tá afetando o trabalho dele. Mas pra galera que tá lá e que tava acostumada a trabalhar com o Binotto, com plenos poderes e sem ninguém mexer em nada, a galera tá incomodada. Então, essa galera, quando fala, né, quando é fonte de alguma coisa pra alguém da imprensa italiana normalmente, né, fala em tom ruim, tipo, tá ruim, não é bom, eles estão mexendo, eles estão fazendo, tá acontecendo, mas pro Fred Vasseur, o Fred Vasseur tá rindo aqui em relação a isso, né? Rony, então você diria que hoje em Maranello, Fred Vassourinha tem que lidar com várias falcianes? Eu acho. Não só acho, como acredito piamente que tem boi nessa linha, entendeu? Sempre foi o problema da Ferrari. Todo mundo falando, todo mundo é fonte secreta, anônima, não sei o quê, e não tem comando. Pois é. A fofoqueira, olha aí pra você ver. Que coisa. Eu acho que Cada ano é um problema na Ferrari, é muito doido isso. E não é nem a questão de não ter comando, a questão é que, assim, qualquer comando que exista fica completamente minado pelas críticas externas, porque aí como é que você vai trabalhar lá dentro? Se tá todo mundo lá fora falando o que tá acontecendo em coisas que não estão, e aí você fica assim, pera, o que eu não tô vendo? Aí o comando começa a ficar meio pistola, tipo, desconfiado, né? Porque você não tá vendo aquilo, tá tudo muito bem pra você, e de repente tem gente falando que tá acontecendo isso, aquilo, o que tá acontecendo? E começa a ter linha cruzada. Então, isso era uma coisa que eu acho que tava esperada pelo Vasseur, porque ele deu uma declaração que ele falou de que ele esperava que pessoas fossem sair porque eram pessoas do Binotto. Então, por exemplo, o David Sanches, que saiu, era uma pessoa do Binotto. O Mekies, que quer sair, né, é uma pessoa do Binotto. O Rueda, que foi jogado pra fábrica, é uma pessoa do Binotto. Então, eu acho que ele tá meio que... já tava esperando por isso, por algum tipo de estresse nesse sentido. Mas, não sei. E assim, tem outra coisa que eu não gosto de falar, porque eu sou fã do Leclerc. Eu não posso falar, porque quando fã do Leclerc fala do Carlos Sainz, vira guerra civil tifose, entendeu? Mas eu gosto do Carlos. Mas eu preciso falar, Carlos não esteve em lugar nenhum o final de semana inteiro. Ano inteiro, né? Tá, tudo porque bem, mas assim... também não é que ele tenha saiu de lá coberto de glórias. Exato. Ele largou em P4, né? Terminou em P6. Leclerc largou em P12 e terminou em P7. Atrás dele, e podia ter terminado na frente. Se não fosse safety car, ia terminar na frente, tá? Diga-se de passagem. Assim, o Carlos parece que ele precisa de um estalo, saca? Quando dá o estalo nele, ele vai. E isso que é engraçado, cara, o perfil de piloto, assim, dele. Porque o Carlos, ele, no primeiro ano de Ferrari, ele teve o estalo, tanto que ele foi melhor que o Leclerc. Aí depois, no segundo ano, quando a galera começou a criticar bastante ele, porque ele ficar muito distante do Leclerc e tal, assim. Aí ele veio aquela fase meio legal, assim, que culminou com a vitória dele em Silverstone e chegou um pouco mais perto do Leclerc no restante de temporada. E esse ano parece que ele não acordou ainda. Parece que ele tá meio que na batata ainda. Nossa, carro esquisito, né, gente? O que eu acho muito estranho é que ele começou o ano dizendo como ele tava mais confortável com o carro. O carro tá melhor pra mim, tá mais próximo do que eu gosto, não sei o quê. Enquanto o Leclerc tava reclamando. Falando, não, o carro tá sendo demais de frente, não gosto, vou ter que me adaptar, tô me adaptando. Adaptou. Tanto adaptou que fez aí o P2. Enquanto o Carlos fez o P5. Em relação a 2021, eu acho que foi um pouco ilusório, assim, em relação ao Carlos. Não que ele não tenha ido bem, ele foi muito bem, foi o ano de adaptação. Sim, porque o Leclerc tava foda-se, na verdade, né? Só que no final do ano, o Leclerc tava foda-se. Na última corrida, era pra ele ter ficado lá com o P5, sei lá. E aí, ele tacou o foda-se quando teve um safety car. Não sei se foi virtual ou se foi safety car. Ele tava com problema de pneu, o pneu não tava muito bem, mas assim, ele podia ter ficado na pista e ia estar tudo certo, ele ia terminar o ano em quinto. Ele tava tão foda-se que eu sei que quinto lugar pra ele fazer diferença nenhuma. Que ele pegou e falou assim, não, vamos tentar trocar. Você quer tentar trocar? Vamos tentar trocar o pneu. Ele entrou, fez o box, trocou o pneu, não deu porra nenhuma. E ele terminou lá em sétimo, sei lá, foi passado pelo Carlos, não lembro se foi passado pelo Norris também. Mas enfim, o ano foi... O resultado de 2021 foi um pouco ilusório em relação ao que o Carlos poderia
fazer ou ao que o Carlos fez, no caso, né? 2022 foi um pouco mais real, porque por mais que a Ferrari tenha tido muitos problemas, os problemas foram mais ou menos que pros dois. Tirando o Silverstone, que foi bem específico e o Carlos realmente se beneficiou muito do erro da Ferrari em relação ao Charles, o restante foram erros muito, né, iguais. O motor estourou e tal, então assim, ele melhorou realmente no final do ano na classificação, em ritmo de corrida ele não melhorou, e esse ano continua a mesma coisa, apesar de o carro, né, deles terem tido focado em fazer o carro com uma frente um pouquinho mais forte. Erraram tudo, tá? Mas deles terem tentado ajeitar um pouquinho para que o carro estivesse mais próximo, para que eles tivessem bons pontos com os dois pilotos. Isso não é errado, né, nesse sentido, só que eles erraram a mão demais, né? A Ferrari errou muito a mão no desenvolvimento do carro. Enfim, Carlos precisa acordar pra vida, precisa aparecer mais, porque quando o Leclerc não tá, ele precisa estar. Ele tinha que estar no quarto lugar. Ele não tinha que ter perdido as posições que ele perdeu. E o carro claramente dava isso. Eu não cobro qualificação do Carlos, porque o Leclerc, ele... se a gente tem alguma dúvida de qualidade do Leclerc, quando o assunto é classificação, não tem, né? Porque ele é um dos melhores ali no momento da Fórmula 1. Mas, tipo, ele tem que andar no mínimo da balada que o Leclerc anda quando tá em corrida normal, tá ligado? O ritmo de corrida tem que ser parecido. Ele tem que, no mínimo, manter a posição. Ele tem capacidade pra isso, sabe? Que é a grande questão. O ritmo de corrida dele é muito ruim. Então, se ele não classifica bem e o ritmo de corrida dele é ruim comparado com o Leclerc, sobrou o quê? Eu fico triste com isso. Não é uma coisa que eu estou criticando. Eu fico triste de criticar o Carlos da forma como tenho criticado e como tem sido necessário criticar. Porque, assim, não tá dando resultado. E é uma bosta pra Ferrari. Porque você tem dois pilotos que têm dois estilos diferentes. Então, a Ferrari meio que tem que dar uma escolhida ali no que vai seguir. E mesmo quando segue o estilo do cara que tá com um pouco mais de dificuldade pra tentar chegar aos dois e ter ponto com os dois pilotos, não funciona. Porque o cara não rende, né? Mesmo com o carro merda, o Leclerc botou lá a P2 e veio descendo o cacete em todo mundo, né? Foi de 12º a 7º e o Carlos saiu de P4 pra P6. Não tem explicação, sabe? Não tem como dizer, porque foi melhor porque terminou na frente. Ele tinha que terminar na frente, porra, ele largou na frente. Mais vergonha seria se ele tivesse terminado atrás. Muito e podia ter terminado atrás, podia. Se não fosse safety car, tenho quase certeza que ele terminava atrás. Aí era vergonha total. Aí os tabloides iam falar amanhã. A fofoca começou a ter Maranello se acontecesse isso. Chega de Ferrari Cash. Chega, cansei, tô revoltada demais. Mas, Oni, você tá mais leve? Tô mais leve. Aliviou um pouco? Tô aliviada. O importante é isso. A verdade é essa. Agora eu posso até falar o seguinte: a Alpine marcou ponto com os dois carros e os dois bonitinhos disputaram uma curva tão direitinho, com tanto respeito, que a mamãe ficou orgulhosa dos dois. Por enquanto. Segunda corrida ainda, calma. Por enquanto, mas estou orgulhosa por hoje. Gasly e Ocon não se bateram, disputaram uma curva que eu fiquei olhando assim, ai meu Deus do céu, o Gasly e Ocon estão disputando uma curva, meu Deus do céu. E aí foi tudo bem. Mas a Alpine, hoje, né, o resultado, parece que o que vai acontecer com ela é que ela é mais rápida que a Haas, que é mais rápida que todo mundo que vem atrás, né, AlphaTauri, Alfa Romeo, aliás, hoje, pelo amor de Deus, foi o tétrico o resultado. Mas assim, parece que a Alpine vai ficar ali longe demais da Ferrari e na frente desses que vem atrás, e vai ser essa corridinha aí, o Ocon e o Gasly um do lado do outro, briga um pouquinho, depois acaba a briga e é isso, porque assim, a corrida deles hoje, fora essa disputa de curva que eles tiveram, e quando passou o Leclerc e o Verstappen, eles simplesmente não fizeram nada. Quando eles finalmente chegaram ali naquele ponto em que eles passaram todo mundo, mas não chegavam na Ferrari, eles ficaram no limbo, um atrás do outro ali, aquele limbinho. Aí é que mora o perigo deles, né? Porque se eles só tiverem um ao outro pra disputar, com quem disputar, ferrou. A probabilidade de dar zebra é grande. Exato. Esse negócio é aquela questão, assim, que a gente vai falar daqui a pouquinho do outro cara do problema do ano passado, assim, mas, tipo, quando rolar, a gente tá falando isso aqui desde a pré-temporada. Essa foi só a primeira vez deles ali, e como você disse, a Titinha Aninha ficou feliz que eles ficaram na desportividade tranquila ali. Mas a gente sabe, tem um pavio aqui, ele tá só esperando uma faísca cair. Então, assim, vai se desenhando um cenário pra cair essa faísca, tá ligado? Na hora que eles tiverem pelo que brigar, aí a gente vai ver, porque agora eles hoje estavam ali, 8, 9 e não iam sair dali. A questão era só quem terminava na frente do outro. E se eles começarem, porque assim, a melhor volta do Gasly e do Ocon é razoavelmente próxima da melhor volta do Leclerc, por exemplo. Então assim, e se daqui a 3, 4 corridas eles estiverem já chegando ali no pelotão de trás? Aí eu quero ver como é que vai ser a disputa de curva deles. Pensa o seguinte, se o Hamilton soubesse que o Alonso, né,
se a equipe soubesse que o Alonso tinha 10 segundos de punição, como que teria sido aquela briga do Hamilton com o Russell ali, pelo lugar no pódio? Será que ia ter sido tão tranquilo assim? Ele tentou uma vez, não conseguiu, falou, tudo bem, eu vou ficar por aqui? Eu tenho minhas dúvidas. Sobre a Mercedes, voltando um pouquinho nela, resta a gente saber qual será o futuro desse carro, né? Porque se fala bastante que a hora que chegar, que passar da Austrália, é um carro novo que vai aparecer pra Mercedes e tudo mais e tal. É assim, eu acho que até o Hamilton tá esperando isso, essa resposta. A partir dessa resposta que a gente vai ter ideia do que vai ser o ano da Mercedes. Hoje eu tava vendo o Supermotor antes da corrida e o Molina tava falando, o Ricardo Molina tava falando um pouquinho da Mercedes e aí tinha essa questão, o que tá acontecendo, né? Por que o Hamilton não se entende com carro e tal, e por que o Russell vai, não sei o quê. E o Molina falou uma coisa que faz algum sentido, né? O Russell realmente não tem nada a perder. O Russell não tem nada a perder. O Russell não tem nada, nunca ganhou nada. Muito pelo contrário, ele tem muito a ganhar, né? Ele tem muito a ganhar. Ele é acostumado a andar com carro ruim. E o Hamilton não. O Hamilton veio de carros bons, né? Claro, não do ano passado, mas enfim, de outros. Ele esperava muito uma melhora, que não veio. Ele ficou muito frustrado porque não ouviram o que ele tinha pra dizer, porque queriam seguir com aquele conceito, depois ficarem iludidos depois do Brasil, né? E ele chegou num ponto e falou assim, cara, pra que eu vou me expor, ainda mais nessa pista, de arriscar com um carro que eu não tenho segurança nenhuma, com um carro que não me dá nada. Assim, sabe, não tô aqui pra ir. Sabe aquela coisa assim, não sou pago pra isso? Uma coisa meio. Eu sou pago pra ir rápido, não sou pago pra morrer, pra correr o risco de morrer. Eu acho que foi uma coisa meio assim. E não tô criticando o Hamilton, não. É só uma diferença muito de mentalidade do cara que é novo do cara que já tá ali há muito tempo. Foi uma coisa que o Vettel falou em relação a ele e o Leclerc em 2019. Eu lembrei muito disso quando eu ouvi essa comparação do Hamilton e do Russell. O Vettel falou que ele tava já na Ferrari com a expectativa de ser campeão, de estar nas pontas, de correr e tal. E quando aquilo não se resolvia, não aparecia, aquilo frustrava muito. E ele não conseguia entregar porque ele estava muito frustrado. Enquanto o Leclerc era o cara novo, que ele só queria correr. A única coisa que ele queria fazer era correr. Caraca, ele estava muito feliz que ele estava na Ferrari e que ele estava correndo com a Ferrari. Então o Leclerc estava mais solto, mais livre. Enquanto o Vettel já tinha o peso da expectativa. E eu acho que tem muito aí também. Eu acho que é muito próximo isso do Hamilton com o Russell. E daqui a pouco pode ser que isso cai um pouquinho pro Leclerc também, do tipo, do peso da expectativa, sabe? Do, mas o negócio que o Leclerc tem que começar a ganhar, né, pra ter isso aí. O coitado, mas assim, ano passado criou uma expectativa. Eles começaram o ano com uma expectativa. Disse o Sainz que eles sabiam que existiam problemas no simulador, mas acho que não sabiam que eram tão grandes. Então eles tinham uma expectativa. O peso da expectativa tá fazendo diferença. Eles já não estão mais correndo por correr. Eles não estão correndo porque eu quero ir rápido e eu tô correndo numa Ferrari, porra, que foda. Eles estão correndo porque eles querem ganhar. Passou essa fase do deslumbre de estou na equipe maravilhosa, né? Daqui a pouco passa essa fase pro Russell também. Mas eu tenho que fazer um elogio ao Russell aqui, porque eu vi depois da primeira prova se criticar muito o Russell, porque esse ano que o Hamilton tá um pouquinho mais focado, não deu chance pro Russell, tá ligado? O Russell é um cara que reage, ele é um cara que, quando acontece alguma coisa e vem uma crítica de fora, ele dá resposta. Isso é muito bom pro piloto, tá ligado? Ele tem esse perfil. Então, assim, já veio essa crítica na primeira prova, já viu um Russell, não vou falar que ele tava displicente na primeira, mas ele mais ativo nessa segunda prova. Tanto que, cara, ele conseguiu um pódio, assim, então ele é um cara que dá resposta, ele é um cara que sabe digerir quando o cenário dele, assim, está talvez desfavorável e tal, e sabe responder da forma que tem que ser respondido, tá ligado? E isso é muito positivo da minha visão, vindo de um cara que, como a gente falou aqui, tá acostumado a andar com um carro ruim, entendeu? Isso vai querer pegar um carro bom de verdade, vai ser muito importante uma disputa de campeonato, por exemplo, você ter essa reação rápida. E o Russell ele não fica cabisbaixo, né? Não. Você não vê o Russell, tipo, puxa, que coisa. Não, é assim, ok, o que tem que fazer? Tem que fazer isso? Vambora. Ele tá sempre dando o máximo dele, e não é que todos os pilotos façam isso, né? Pois é. E falando em gente nova, Piastri deu um show na classificação com aquela McLaren horrorosa, mas a corrida da McLaren foi um inferno na terra de novo, né? A McLaren tá aí, ó. Claramente é o pior carro. Foi muito azar do Piastri, porque a largada foi limpíssima, só ele perdeu um pedacinho do carro, teve que parar aquela coisa toda. Mas assim, pensa que ele parou no final da primeira volta, levou o pneu dele até o final, ele deu 49 voltas no pneu. Mágica. E o Norris, com o pneu médio, foi falado pra ele, deixa o Piastri passar pra atacar o Sargent, porque você não tá conseguindo. Ele foi lá e passou o Sargent. Sim.
Ai, gente, desculpa, mas A batata do Lando. Pô, a batata do Lando deu uma mega assada hoje. Nossa, mano. Quando o Piastri entrou, eu fiquei assim, eu não sei se eu quero que ele desça o sarrafo no Lando, porque pra mim rolou uma sabotagem com o Ricardo, ou se eu quero mais é que a McLaren vá mal e os dois vão mal, porque o Piastri também foi bem sacana com a Alpine. No final de contas, eu ganhei os dois, porque a McLaren tá ruim. A McLaren é o pior carro do ano, tranquilo, né? Tranquilo. Nos testes eu já tava vendo isso, mas quando eu falava isso, eu já, não, a Williams não vai fazer, a Williams não vai crescer tanto assim, a ponto de passar a McLaren, gente. Mas a Williams não cresceu, tanto que os dois foram eliminados no Q1, ué. A McLaren é que piorou mesmo. Mas eu acho que o Williams tá melhor, eu acho que cresceu sim. A McLaren foi uma bosta. Eu acho que essa questão de equipes que cresceram ou não sei se pra esse programa cabe, mas talvez pro programa da Austrália já caiba a gente fazer uma análise, equipe por equipe, não logicamente ficar um programa inteiro fazendo análise, mas tipo, já caiba a gente fazer no GP da Austrália uma análise, tipo, quem melhorou e quem piorou em relação ao ano passado, tá ligado? Porque já é uma amostra de 3 corridas com perfis diferentes, a gente já tem uma média. Obviamente, a McLaren andou muito pra trás, não foi pouco, foi muito pra trás. Eu não sei, porque, tipo, se é karma, o que é isso, porque, tipo assim, parece que é um pouco desproporcional o pecado que a McLaren tá pagando, saca? Caraca, tipo, tá legal, os caras fizeram merda e tal, assim, mas pra tanto, saca? O destino tá muito doido com a McLaren, velho. Erraram feio, erraram rude, o carro tá realmente muito ruim. Eles dizem que vão trazer mais evoluções pra Austrália, assim como a Ferrari, assim como a Mercedes, né? A Mercedes falou que o novo conceito do carro já está sendo testado, que tá ótimo, não sei o quê. A Mercedes, ela está focando mais na etapa europeia, né? Pós aquelas 3 semaninhas. Vamos ver se faz alguma diferença pra McLaren. Eu fiquei muito feliz, na verdade, foi com a Williams ali, tirando o álbum ter, né, quebrado ter tido uma quebra ali de freio, mas o Sargent tava ali, ficou um tempão ali batalhando com o Hülkenberg, né, e com o De Vries, depois acabou sendo passado, enfim, realmente a Williams ainda não tem o estofo para grandes batalhas, mas só o fato dele estar ali 12º, 13º, 14º, né. E o novato, né, teve um problema no treino que o Sargent, ele não conseguia fazer uma volta competitiva, nitidamente com medo do muro, entendeu? Sim. Então assim, ele tá começando a pegar a manha do rolê, saca? Foi que nem o ano do Zou ano passado. Só que o problema é que o Zou, ele parece que ainda tá no ano passado, né? Não, acho que o Zou tá bem. A Alfa Romeo que não tá. O Bottas tem uma corrida horrorosa, o carro dele não... Nossa senhora, ele parou 5 vezes. O Bottas botou pneu macio, e aí aquela coisa, pô, será que eles vão tentar fazer a volta mais rápida de novo? Pô, a primeira volta dele de macio foi 2 segundos mais lenta que o Pérez, a terceira foi 1 segundo e 7, quer dizer, ele até mandou mensagem, né, de rádio para a equipe perguntando se eles estavam vendo algum dano. Ele falou, não entendo o que está acontecendo com o carro. Pois e chegou em último, né? O único carro que levou volta e chegou 40 segundos atrás do Norris. Que parou umas 500 vezes também, né? O Norris parou também na primeira volta, junto com o Piastri, depois parou de novo, e mesmo assim, o Bottas 40 segundos do Norris. Só pra gente fechar aqui, pra gente ir pro melhor player de decepção, eu vou deixar um alerta, na verdade. Nick De Vries, se a batata do Lando tá assando a sua, meu amigo, vamos ficar esperto, hein, cara. De Vries também não foi bem, não. Não que a AlphaTauri esteja dando muita... É que nem a McLaren, né? Não tá dando muita ajuda. O carro da AlphaTauri é ruinzinho também. Mas o Tsunoda disputou ponto hoje, Mas o Tsunoda né? Tava disputando ponto hoje. Ficou arrasado, deu grito quando pensou na Mas o Tsunoda, é inexplicável o que ele tava fazendo em P8. Ele tava na frente das Alpines ali na hora, depois do safety car. Era uma coisa assim, peraí, como que isso aconteceu? Como é que é a tartaruga na árvore, né? Foi incrível que ele, assim, de repente você olhou e falou, ué, o Tsunoda tá fazendo aqui? Teve uma hora, pit stops e coisa e tal, que o Tsunoda tava em 6º, ele largou em 10º. É muito doido isso, né, cara? Na hora que as Ferraris pararam, o Tsunoda tava na frente das Ferraris. E depois, só que ele largou em 16º, foi eliminado no Q1 e tava lá disputando com o Magnussen. E vou te falar, eu tava on board com o Magnussen, cara. O Magnussen sofreu pra passar o Tsunoda, cara.
Mas o Tsunoda é difícil de passar, rapaz. Ele não vende fácil, não. Assim, porque ele é Ele não louco, vende né? fácil mesmo. Ele é louco. Ele é um velho em corpo de criança, né? O Thiago, no episódio passado, falando de Drive to Survive, ele falou muito, muito, muito certo, aliás. O Tsunoda é um pincher. Sim, ele é todo fofinho, e aí ele entra no carro e ele vira um louco. É isso. Ele é um gremlin, entendeu? Todo bonitinho, molhou o gremlin, pronto, morreu, virou um monstro. É o Tsunoda. No caso dele, botou o capacete, as mensagens de rádio dele, você acha sempre que ele tá querendo assassinar alguém. É isso. Ainda que ele esteja falando que o carro tá muito bom, que tá tudo certo e tal, você acha, pô, ele tá revoltado. É isso. Então vamos lá, vamos pro melhor, pior e decepção? Vamos. Vou começar comigo hoje, porque, né, na semana passada passei pros outros, hoje eu começo comigo. Melhor pra mim foi o Checo, apesar do erro na largada, o resto da corrida dele foi, assim, tem nada pra se falar. Gostei que ele botou moral na Red Bull e falou assim, pera, vocês estão mandando informação diferente pra mim e pro Max? Por que o Max pode virar 32-6? Isso foi esquisito, né? E eu tenho que virar 33-0. Não, o Max também tá sendo mandado virar 33-0, mas ele não tá virando 33-0. Então passa a mesma informação pra nós dois. Não, você free to push. Pode forçar. E aí ele foi correr. Então, curti, botou moral, isso aí. Pior pra mim foi a FIA. Nossa, sem condição, né? Eu não botei FIA na decepção porque eu não espero nada da FIA. Então não tem como me decepcionar com a FIA. Mas foi ruim demais, né? O safety car não tinha que ter existido. Influenciou muito na corrida, sim, principalmente das Ferraris. A situação toda foi ridícula, patético. Decepção foi a Ferrari, porque durante os treinos, apesar do motor, né, rodando baixo, estava mostrando um bom ritmo de corrida, sim. O Leclerc começou muito bem, o Leclerc fez uma ótima classificação, então você via que tinha alguma coisa o carro podia dar, mas assim, botou o pneu duro, passou dali, o Carlos não rendeu absolutamente nada, e o Leclerc também não conseguiu ter uma diferença tão grande de rendimento para passar o Carlos. Então, para ele fazer mais coisas, só se a Ferrari me mandasse trocar para tentar, né, e tal, e de repente destrocar depois, se fosse o caso. Mas nem isso a Ferrari fez também. Ainda teve o Xavi fazendo merda na hora do safety car com o Leclerc, que botou o Hamilton entre ele e o Carlos, que não era para estar, era para o Hamilton estar atrás. Enfim, a única coisa boa da Ferrari foi o pit stop, que foi 2.10. Foi assim... mais rápido da corrida de novo, né? O mais rápido da corrida de novo. Aqueles 1000 pitstops da pré-temporada fazendo efeito, né? Fizeram efeito. Vai lá, Denis, os seus. Melhor, o Checo. Apesar da dormida da largada, o Checo ao longo da prova, ele foi o que deveria ser. E eu acho que, tipo, se ele conseguir manter isso, a gente sabe que é uma torcida pelo improvável. Mas se ele conseguir manter isso e ser competitivo, saca? Pode ser que seja algo interessante pro campeonato, assim. É que a gente tá falando que é o Checo contra o Max. E esse que é o agravante do rolê. Então, assim, a gente torce. É que o Checo seja um pouquinho mais enérgico ao longo das outras etapas, além das pistas de rua, né? Logicamente, porque na rua o Checo domina, ele é rei. Então, assim, a gente espera um Checo das ruas nas pistas agora. Gostou dessa, né? Boa. O pior é o Lando, por essa tiriça que foi a corrida dele, tá ligado? Então, assim, eu acho que a batata dele tá assando, ele tá começando a sentir, porque ele não teve esse tipo de entreveiro na Fórmula 1 ainda, né? Ele foi tudo muito fácil, entre aspas. Ele ou deu sorte, ou teve bastante segurança pra fazer o que ele sempre fez dentro da McLaren e se manter à frente dos companheiros, assim, ou se manter competitivo de modo interessante perante seus companheiros dentro da equipe. Mas agora, se ele não abrir o olho, o Piastri, ele já deve estar pistola por não estar correndo num carro como o da Alpine, então vai ter alguns problemas ali. E a decepção é a FIA, além de todas as questões aqui que colocamos ao longo do programa, a decepção mais óbvia, o elefante da mesa da Arábia Saudita é correr na Arábia Saudita. Então, assim, é um país que não deveria passar lá, e eu não posso passar um cast em branco sem falar da decepção do órgão que administra a categoria que a gente tanto ama de correr num lugar tão deplorável, assim. Então, como se não bastasse todas as decepções de inoperância ao longo da prova, a decepção de levar os pilotos para um lugar como este, que tá um pouco mais seguro dentro da pista, tá ligado? Mas que ainda é perigoso dentro e fora da pista. É a minha decepção da semana. Felipe. Eu vou numa direção diferente. Melhor pra mim, eu vou dar pro Piastri, que deu 49 voltas de pneu duro e, como a gente falou, tava tão bem
com o pneu duro que o Norris foi mandado sair da frente para ele atacar o Sargent. E ele passou o Sargent, que tinha o pneu médio mais novo, segunda corrida dele, e ele já demonstrando uma qualidade muito boa de uma das coisas mais importantes, que é preservar a borracha da Pirelli. Muito bem. Se o carro fosse talvez um pouquinho menos pior, quem sabe ele não tinha brigado por um pontinho na Arábia Saudita. Pior, acho que é difícil não dar para o Sainz, que eu acho que podia ser também a minha decepção. Eu acho que ele não fez nada, basicamente, com um carro que não é horroroso. Ele ficou ali na posição que ele estava e não choveu nem molhou. E eu acompanho o Dennis na decepção da FIA pelas mesmas razões. Eu acho que a corrida da Arábia Saudita é quase como um anúncio personalizado para ver se o MBS lá da Arábia Saudita compra a Fórmula 1, e falar qualquer coisa de um país que tem o recorde que a Arábia Saudita tem, não tem como defender. Então, realmente é uma performance trágica da FIA, e ainda por cima chega lá e faz a palhaçada que foi a participação da direção de prova hoje, com o safety car ridículo e depois toda aquela coisa com o Alonso. Realmente decepcionante. Muito que bem. Então, chegou aquela hora maravilhosa de agradecer aos nossos apoiadores. Aos nossos apoiadores Smooth Operator, muito obrigada de coração. Vocês nos ajudam demais. E para os apoiadores dos outros planos, vamos aos agradecimentos nominais: Aleco Ferreira, Leonardo Fernandes, Hugo Costermani, Thaís Costa, Jéssica Metzi, Rodolfo Tavares, Bruna Soares, Carol Polita, Jaime de Oliveira e Diogo Moreira. Além disso, se vocês quiserem falar com a gente, estamos no Twitter e no Instagram em @cashboxboxbox. Também temos o nosso e-mail, podcastboxboxbox@gmail.com. Também é a nossa chave do Pix, por caso você não poder, não querer, não conseguir ajudar a gente com uma assinatura mensal. Além disso, avalie a gente, 5 estrelas, 100 pontos, 10 pontos, o que o seu agregador, o que o seu reprodutor de música pedir, para que a gente tenha um engajamento melhor e apareça para mais pessoas e para a gente poder continuar crescendo. Muito obrigado, galera. Semana que vem tem mais. Box, box, box. Valeu. Falou. Mais ou menos ali, um pouco depois do safety car, ela tava muito boa. Lá atrás, né? Dava pra prestar bastante atenção. Desculpa. Dava pra prestar bastante atenção no meio do pelotão. Mas sabe o que é mais doido, cara? Que, tipo assim, a FIA perdeu, mas lá a galera do Lance Stroll Brasil, que põe a câmera no inbox do Stroll e fica vendo a corrida inteira do Stroll, sabia onde ele tava. E isso que é mais doido, tá ligado? Eu só tenho que trazer uma informação importante aqui, cara, que eu falei da galera do Lance Stroll Brasil, e eu acho que a galera do Lance Stroll Brasil também não saberia, porque eu fui olhar aqui, a última postagem da Lance Stroll Brasil é de outubro de 2022, então acho que nem a Lance Stroll Brasil teria acompanhado, não saberia que ele teria parado ali. Então, puxa a galera do Lance Stroll Brasil, vamos trazer o menino de volta aí, tá ligado? Ajudar a gente com uma assinatura. Nossa, com uma assinatura mental. Mental faz. Com uma assinatura mensal. Nossa, peraí, deixa eu voltar. Assinatura mental. Mental é horroroso.